noite, querido ouvinte. Boa noite, meu amado irmão. Estamos mais uma noite aqui. E nesta semana, como o Marcelo já falou, nós tivemos o SDA, Semana de Avivamento. Então, nessa semana, foi uma semana bem tumultuada. Tumultuada por quê? Porque nós tivemos muitos eventos, nós tivemos muita coisa acontecendo, mas nós vimos realmente o agir de Deus na vida daqueles que querem, daqueles que realmente entendem o que é ser filhos de Deus. Porque no ano passado, nesta mesma época, nós estávamos lá no estádio. Nós estávamos lá na Arena da Baixada, junto com mais de 45 mil pessoas, desde depois do almoço, e ficamos lá até tarde, porque tivemos vários acontecimentos, testemunhos, palavra de Deus, e lá nós tivemos um pouco mais de 45 mil pessoas, inclusive batendo o recorde de pessoas dentro da arena para um evento oficial. Só que nesta semana, devido aos acontecimentos, devido a tudo o que está acontecendo, devido a essa doença, não foi possível nós fazermos este encontro gigantesco de pessoas juntas no mesmo lugar. Mas nós tivemos, durante toda a semana, eu acho que mais pessoas envolvidas do que tivemos no ano passado. Nós ainda não fechamos os números das pessoas que se envolveram, que assistiram, pessoas que se converteram, que aceitaram a Jesus. Nós não tivemos ainda o fechamento. Mas os números de até ontem, porque ontem foi, não digo que seria o encerramento, porque não foi o encerramento. Na verdade, foi apenas o último dia de uma semana que marca o início dessa semana de avivamento. E ontem nós tínhamos mais de 65 mil pessoas que já tinham assistido, que já tinham estado junto através das redes sociais neste evento. E eu acredito que ontem nós batemos todos os recordes de pessoas, mesmo nós vendo que muitas pessoas não estão querendo se envolver, mesmo nós vendo pessoas que não estão querendo o agir de Deus no seu coração. Nós percebemos isso. Nós estamos percebendo que as pessoas, elas estão repelentes à palavra de Deus, mas muitas outras pessoas estão abertas, estão abrindo o seu coração. Diferente do ano passado, neste ano nós tivemos várias cidades envolvidas com a Semana do Avivamento. Tivemos mais de 25 cidades que estavam fazendo a mesma Semana de Avivamento. Rio de Janeiro, Campinas, Guarulhos, várias cidades que estavam juntas nesse evento. E ontem, no sábado, nós tivemos mais de 21 cidades transmitindo seus cultos ao mesmo tempo. Isso sem contar Curitiba, porque Curitiba nós estávamos com mais de 4 ou 5 regionais. Foram divididos por região norte, sul, leste, oeste, centro. Então nós tínhamos muito mais também de regiões transmitindo. Então eu acho que sim, se você queria realmente buscar a palavra de Deus, você encontrou. Agora, se você não estava nem um pouco preocupado com isso, você realmente teve muitas oportunidades. Você teve vários momentos que eu acho que desculpa nenhuma poderia justificar, porque se fosse assim, eu não queria ver daqui, porque o sotaque daqui eu não gosto. Põe no Rio de Janeiro, põe em São Paulo, Campinas, põe em outra região. Você poderia ter assistido o culto de várias regiões para poder participar desse grande momento. Mas nós louvamos a Deus porque, diante de tudo isso, nós estamos avançando e nós estamos crescendo. Porque isso, como eu tenho falado durante todo esse tempo, esse momento de pandemia, Deus está permitindo que aconteça nas nossas vidas e na vida de todos os filhos dele, das criaturas criadas por ele, para que
nós possamos realmente entender e voltarmos para Ele, e voltarmos para o Senhor. Nós estamos falando na nossa estudo bíblico que nós estamos gravando. Se você ainda não assistiu, nós estamos falando sobre o fim dos tempos. É um assunto pertinente ao momento. Então nós estamos falando sobre o fim dos tempos, e hoje de manhã foi sobre arrebatamento. Então, se você não viu, se você puder, você pode ir lá, está gravado. Você pode acompanhar, não é tão longo. Eu fiz vários momentos curtos, assuntos, para você poder não ficar com tanto vídeo para você poder assistir. É pouco tempo. De hoje de manhã, passou um pouquinho de 20 minutos, mas que você possa ir lá e ver esse vídeo. Muito bem, meus irmãos. Eu acredito que a nossa igreja, né, por exemplo, nós temos mais ou menos 22 anos, não foi esse ano, né? Acho que 22. A igreja nova. Mas eu acredito que lá no início, quando aquele grupo de pessoas sentiu o desejo no coração de abrir uma igreja aqui nesta região, essa região que era ainda um bairro novo, e ainda é chamado até hoje de bairro novo, que não é tão novo assim mais, mas há 20 e poucos anos atrás esse grupo se reuniu, e eu acredito que eles devem ter pensado muito bem de como que eles iriam colocar o nome dessa igreja, para chegarem a decidir colocar o nome de Igreja Batista Esperança. Esse é mais ou menos o tema que nós vamos falar nessa noite. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Eu vou ler desde o início, mas nós vamos ficar apenas com os 3 versos, do 3 ao 5, mas eu vou ler desde o início. Romanos capítulo 5. Vai ser projetado ali a linguagem de hoje, tá? Só que eu vou ler em uma outra linguagem, propositalmente, para você realmente perceber algumas diferenças. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a experiência não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós temos ali várias diferenças de palavras, por isso que nós colocamos também na linguagem de hoje. Eu quero que deixe inclusive ali a partir do verso de número 3, que é onde nós vamos fazer essa análise desse texto, fazer uma meditação, na verdade, nesse texto, nessa noite, que é a partir do verso de número 3, porque como eu falei que nós estamos estudando o arrebatamento, tivemos esse assunto hoje pela manhã, e quando nós falamos sobre arrebatamento, nós falamos sobre tribulação. Só que nesse texto nós temos aqui, no verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O texto na linguagem de hoje diz assim: pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Tribulação que nós estamos vendo nesse texto não é a mesma tribulação que nós falamos hoje pela manhã no arrebatamento. Porque o texto que nós inclusive usamos hoje pela manhã, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O texto que nós falamos hoje é o de Mateus 24, verso 21, que diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais.
Essa tribulação que nós estamos tratando no versos de Romanos não é a mesma tribulação. Não fique preocupado falando assim, mas está dizendo aqui no texto que as tribulações... Não é a mesma tribulação. Porque na verdade nesse texto nós conseguimos ver que é a mesma palavra, inclusive, no original grego, que é tilipsis. Só que o significado dessa palavra, ela tem o sentido de pressão, ela tem o sentido de prensar. Você já viu como é que lá no passado eles faziam aquela prensa de azeitonas? Eles colocavam vários montinhos e colocavam um em cima do outro, depois colocavam uma prensa em cima e iam arrochando, arrochando. Então é esse sentido de pressão, de prensar. A palavra tribulação tem esse sentido. Só que essa tribulação na qual Paulo está falando aqui em Romanos, essa é aquela tribulação, aquela pressão que nós, os cristãos, sentimos pelo fato de termos um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós que estamos debaixo da glória do Senhor, nós que aceitamos e reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos passando por esse tipo de tribulação, porque o texto fala as nossas próprias tribulações. Ele não está falando de tribulação comum, ele não está falando de tribulação normal. Está falando da tribulação que nós passamos. Pelo fato de sermos perseguidos por sermos cristãos. Pelo fato de sermos cristãos, nós estamos passando por essa tribulação. Então é essa tribulação. E essa tribulação, ela produz alguns benefícios que nós podemos perceber que tem uma sequência crescente, porque o texto fala que a tribulação ela produz perseverança, que o texto na linguagem de hoje, inclusive, fala sobre paciência, tolerância. Aí eu pergunto para você, meu irmão, você que está me ouvindo, você que está assistindo, você que está participando desse momento, desse culto, o quanto que você tem sido tolerante? Pastor, faz pergunta difícil. Porque nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos passando por momentos em que nós estamos enclausurados. Boa parte das pessoas precisam estar enclausuradas. Nós estamos em Curitiba e por isso Curitiba nós estamos praticamente agora talvez atingindo o pico, enquanto que outras cidades já estão voltando à normalidade. Nós acredito que estamos sofrendo um pouco mais que as outras cidades porque iniciamos essa quarentena juntos. E vamos precisar ficar um pouco mais. Vamos ter esses momentos um pouco mais longos de tribulação, de pressão, de prensa, em que nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos quando vai voltar, não sabemos quando vai voltar a escola, não sabemos quando vai voltar o trabalho normal, se vamos continuar trabalhando de casa, se vamos termos talvez mudanças em relação a isso, nós não sabemos. Então tudo isso acaba nos fazendo uma pressão na nossa cabeça, na nossa mente. Só que essa pressão, só esse prensar em nós, ele tem que produzir alguma coisa, e o texto fala sobre paciência, sobre perseverança, tolerância. O quanto que eu tenho sido tolerante a tudo que está acontecendo.
A gente tem percebido que muitas pessoas não estão tão tolerantes com o que está acontecendo, porque elas estão falando assim, eu já estou injuriado com tudo isso aí, eu vou acabar saindo, e sai porque já não aguenta mais tanta pressão. E aí por isso que nós conseguimos ver que o número de pessoas contagiadas, o número de mortes inclusive aqui, que era tão pequeno no início, agora está ficando tão alto. Está ficando na média em Curitiba aqui de 18, 20, 22. Nós tínhamos 1, 2 casos no início. Ficamos durante um bom tempo. Só que quando começou o inverno, em junho, inverno mais rigoroso, aí nós passamos a ter números altos, porque as pessoas já não estão mais aguentando toda essa pressão e resolvem sair, porque simplesmente vê na televisão que lá São Paulo está voltando normal, Rio de Janeiro está voltando normal, Ceará, Fortaleza, vários locais já estão voltando normal, então nós vamos voltar ao normal também. E simplesmente não estão sendo tolerantes. Que é algo que nós precisamos ter, é paciência. Nós precisamos ter paciência, porque dentro dessa sequência crescente, essa paciência, essa perseverança vai me gerar experiência. Então, se o primeiro benefício que eu tenho é a perseverança, o segundo benefício que eu tenho é o benefício da experiência. Aí eu pergunto para você, meu irmão, como é que está o seu nível de experiência? Quanta experiência você acumulou durante esse período que nós estamos, esse período de pandemia, de quarentena? Quanta experiência você acumulou? Ou você não acumulou nenhuma? Você simplesmente está sem paciência e simplesmente está tentando voltar de qualquer forma ao que era antes, sendo que nós não sabemos se vai ser igual como era antes. Dentro dessa sequência crescente, isso é algo que vai cada vez mais aumentando os benefícios. Agora, se você não tem nem passado por tribulação, eu acho que é o momento para você poder parar e perceber, será que eu realmente pertenço ao Senhor Jesus? Porque assim, se você pertence ao Senhor Jesus, claro que as tribulações vão vir, só que como nós temos o nosso Jesus para nos ajudar, nós não estamos sozinhos. E o inimigo vai cada vez mais tentar você. Agora, se você não pertence ao Senhor Jesus, e você está falando assim, ainda bem que eu não passo por tribulação, pensa bem no que você está falando. Pensa bem no que você está falando, porque se você não tem passado tribulação, se você não tem sentido nenhum tipo de pressão pelo fato de ser um seguidor do Senhor Jesus, será que você é realmente um seguidor do Senhor Jesus? Será que você realmente é um cristão que você possa dizer que é verdadeiro? Porque a palavra experiência tem um sentido do original de caráter aprovado. Sabia disso? Caráter aprovado. Então por isso que eu preciso ver, e você na verdade precisa, eu não preciso ver você, mas você precisa na verdade fazer uma avaliação de como que anda a sua vida. Você tem sentido momentos de tribulação? Essa tribulação tem gerado para você paciência? Você tem falado assim, não, eu preciso aguentar, eu preciso suportar, o Senhor está comigo. Você tem feito isso? Ou você simplesmente já deixou de lado? Você já não assiste mais o culto? Você simplesmente já não tem os seus momentos de devocional? Você simplesmente já está no momento de estresse, que não sabe bem o que você deve ou não deve fazer? Esse é um ponto para você poder avaliar de como que você está. Porque dentro dessa sequência de crescimento, você só vai atingir esses benefícios se você passar por todas essas fases. É como um jogo. Para poder você passar para a segunda fase, você precisa concluir a primeira. Se você não concluir essa primeira fase, você não vai conseguir chegar na segunda fase, não vai conseguir chegar na terceira, nem na quarta. E nós estamos falando de algumas fases aqui, de alguns benefícios, mas que
A palavra que diz no texto é produz. A tribulação produz perseverança ou paciência. E essa perseverança, ela produz experiência. E o terceiro benefício é que essa experiência, ela vai nos produzir esperança. E a palavra esperança, no grego, elps, ela quer dizer uma expectativa tanto para o bem quanto para o mal. A expectativa para o bem é uma esperança, e talvez uma expectativa para o mal é o medo. Que tamanho que está a tua esperança? Se você pudesse, eu tenho feito muito isso. Eu tenho feito você realmente analisar e tenho feito perguntas que você possa colocar numa escala para você poder avaliar. Qual que está o teu nível de esperança? Esperança, não expectativa do mal. Esperança. Eu quero que você realmente faça essa análise, porque nesse texto nós conseguimos realmente perceber que nós estamos passando por tribulação, porque o Filho de Deus, nós que somos filhos de Deus, nós precisamos passar por esses momentos de tribulação. E eu não estou falando da mesma tribulação lá dos tempos, do fim dos tempos, porque lá é uma grande, o texto diz isso, grande tribulação. E o texto, inclusive, lá, eu vou até voltar a repetir aqui, porque o texto fala assim: como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, se você não está conseguindo nem passar por esse momento de tribulação, eu acredito que vai ser mais difícil ainda passar pela grande tribulação. Eu não sei o que você acredita, eu não sei se você acredita que nós seremos arrebatados no início, no meio ou no fim da tribulação, mas isso não importa, sabe por quê? Porque nós devemos estar preparados. Nós precisamos estar convictos de que nós estamos preparados. Por isso, se nós estamos passando por tribulações, se nós estamos passando e sentindo toda essa pressão em cima de nós, nós precisamos glorificar ao nome do Senhor, porque o texto lá de Tiago, vou abrir para os irmãos aqui o texto de Tiago, o texto de Tiago 1, versos 2 e 3 diz assim: meus irmãos, tende